Muito bem, amigos, agora é o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre o Nisto Cremos, ou seja, o que creem os adventistas do sétimo dia. E ao longo dessas semanas, você está conhecendo um pouquinho mais a respeito dos adventistas e das suas crenças fundamentais, todas elas baseadas na Bíblia Sagrada. Mas você já sabe, todas as sextas-feiras aqui no programa, a gente faz uma pausa na série Nisto Cremos, porque nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. E para ajudar você, nós preparamos uma linda revista. É esse guia de estudo aqui, ó, Profecias de Daniel. Todas as sextas eu estudo um capítulo dessa revista aqui no programa. E é claro, no sábado de manhã, você é o nosso convidado para visitar um espaço Novo Tempo perto de você. Ao longo do programa, eu vou sempre dando os endereços dos espaços Novo Tempo. E quando for domingo à noite, em uma igreja adventista perto de você, na região centro-sul de Santa Catarina, nós temos esse mesmo tema, onde podemos aprender mais sobre a vontade de Deus. Essa revista aqui que nós preparamos é um presente para você de Santa Catarina. Quer pedir a sua? Entra no nosso site, encontrocomavida.tv e solicite agora mesmo a sua revista. Alguém da nossa equipe vai entregar na sua casa e você não paga nada por isso. Se você tiver com o seu celular na mão e usa o WhatsApp, já pede pelo WhatsApp. O nosso número é 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Basta dizer assim: eu quero a revista Daniel. E a gente então vai mandar para a sua casa essa revista. Pastor, e quem mora fora de Santa Catarina pode ter acesso à revista? Impressa não, mas em PDF sim. A gente manda para você, para qualquer lugar do mundo, a revista digital. Então, se você quiser, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo: eu quero a revista digital. E nós vamos mandar o arquivo em PDF para você. Agora, mais dois convites especiais. Todas as quartas-feiras, 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do Perequê, lá na cidade de Porto Belo. Então, atenção, você de Porto Belo, Itapema, o convite é para você. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do Perequê, que fica na rua Olinda Peixoto, 611. Então, você é o meu convidado para essa série de estudos presencial sobre Daniel. E você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas, o convite é para o domingo. Todos os domingos à noite, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. O endereço? Rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. Não tem como errar. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá para juntos estudarmos a Bíblia, o livro do profeta Daniel. E hoje vamos avançando na nossa temática a respeito do que creem os adventistas do sétimo dia. E o tema de hoje, chegamos ao nosso 24º tema, a segunda vinda de Cristo. Esse será o tema. Pega a sua Bíblia, vamos juntos aprender sobre esse assunto? Ora comigo primeiro. Nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez e tendo a Tua palavra em nossas mãos. Agora nós queremos abri-la e estudá-la. Para isso, convidamos o Teu bom e Santo Espírito para que venha ser nosso professor, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, a segunda vinda de Cristo. Os apóstolos que conviveram com Cristo e os cristãos primitivos consideravam o retorno de Cristo como a bendita esperança. Essa é a expressão usada por Paulo em Tito, capítulo 2, verso 13. Paulo diz: a bendita esperança de todo crente. A volta de Cristo é considerada essa bendita esperança. Há uma certeza de que Jesus voltará. As Escrituras nos dão essa certeza. Nós temos essa certeza porque a Bíblia tem vários textos e quem sabe o mais clássico é João 14, 1 a 3, onde Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Cristo disse, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar lugar e eu voltarei. Por cerca de 300 textos, só no Novo Testamento, o tema da volta de Cristo é abordado, é tratado. E a nota tônica da Bíblia é, logo ou breve, Jesus voltará. Então, se Cristo vai voltar, e a volta dele será o ponto crucial, o clímax do plano da salvação, eu e você precisamos conhecer sobre esse assunto e nos prepararmos para a sua vinda a essa terra. Qual é a garantia que nós temos de que Jesus voltará? A segunda vinda acha-se intimamente vinculada à primeira vinda. E assim como ele veio morrer em nosso lugar, ele voltará agora para nos buscar. Qual seria o sentido de Deus vir a esse mundo, dar a sua vida pela humanidade e não voltar para buscar os salvos? Não voltar para dar a recompensa? Qual seria o sentido? Nenhum. Então, tão certo como foi a primeira vinda, assim há de ser a segunda. Ontem nós estudamos um pouquinho sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. E a revelação de Cristo a João torna claro que o santuário celestial é o centro do plano da salvação. Aliás, o Apocalipse mesmo está sistematizado em cenas e todas essas cenas começam no santuário celestial. João visitou esse santuário celestial. João viu a Arca da Aliança. João viu o próprio Cristo caminhando no santuário. Então a Bíblia afirma que quando Jesus voltar, a partir do santuário que ele vem, os anjos afirmam que um ser de carne e osso haveria de retornar à terra. Em Atos capítulo 1, verso 11, nós temos o evento da ascensão de Jesus Cristo. Você sabe que depois que Jesus ressuscitou, naquele domingo de Páscoa, ele ainda passou 40 dias aqui com os discípulos. E depois de 40 dias, ele foi elevado às alturas. Isso está em Atos capítulo 1. E enquanto Jesus está subindo, sendo elevado às alturas, e as pessoas o estão vendo, surgem ali dois anjos e dizem assim para os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Agora, quando Cristo foi assunto aos céus, como ele era? Só espírito ou era carne? É lógico que era carne, porque ele mandou Tomé tocar em suas mãos. Tomé, põe aqui o teu dedo, veja que sou eu. Um espírito não pode ser tocado assim. Jesus disse para ele. Se os anjos disseram em Atos 1:11 que ele vai voltar como subiu, isso quer dizer que Jesus volta de forma visível, pessoal, literal. Logo, não existe essa história por aí que alguns querem ensinar de arrebatamento secreto. Não, Jesus não vai levar ninguém para o céu secretamente, ele volta visivelmente para buscar os salvos. Vamos ler alguns textos que vão nos ajudar hoje. Então a Escritura declara positivamente que tanto os justos quanto os ímpios vão testemunhar simultaneamente da sua vinda. Em Apocalipse 1:7 está escrito, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Então será visível, será literal, também será audível. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 6, de que vai ser tocada a trombeta de Deus tocará. Ressoar a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 falam que será um evento audível. Será um evento glorioso, porque Cristo vem na glória de seu Pai e com os santos anjos. Imagine você, Jesus disse que quando ele vier, todos os anjos virão com ele. Será uma cena jamais vista em toda a história da humanidade. Cristo voltando com todos os anjos nas nuvens dos céus.
E cada ser humano vai ter que tomar uma decisão agora, para aquele tempo, de que lado ficaremos. O evento também será súbito e inesperado. Os crentes em Cristo saberão quando ele se aproximar, mas em relação aos habitantes da terra, eles estarão completamente ocultos ou estarão completamente ignorantes quanto a certos eventos. Mas Deus, em sua profecia para nos ajudar, esclareceu quando ou em que ocasião o reino de Deus seria estabelecido. E pensando na estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2 de Daniel, nós vemos que a cabeça representava a Babilônia, o peito e braço a Medo-Pérsia, o quadril a Grécia, as pernas de ferro Roma e os pés em parte de ferro e em parte de barro, os reinos divididos da Europa. Nos dias desses reis, uma pedra seria arrancada sem auxílio de mãos e acertaria então os pés da estátua. Esses impérios que eu acabei de mencionar, todos eles já passaram. Estamos vivendo aí nos dias da moderna Europa. E o próximo acontecimento será esta pedra, que será arrancada sem auxílio de mãos e destruirá a estátua. Quer dizer que a volta de Cristo a essa terra será um evento cataclísmico. Será um evento que vai destruir tudo que existe hoje na terra. Será um evento que vai destruir também os ímpios que ainda estiverem vivos, porque eles terão passado pelas pragas e muitos morrerão nas pragas. E então será um evento de separar o trigo do joio, os salvos dos perdidos. A palavra de Deus diz que nós então teremos uma reunião com Cristo. Um aspecto importante do estabelecimento do reino de Cristo é o ajuntamento de todos os redimidos, através da ressurreição dos justos mortos e da transformação dos justos vivos. Ou seja, no ato da volta de Cristo, o salvo que estiver vivo, ele será transformado num abrir e fechar de olhos. A isso chamamos glorificação. O que é glorificação? É o fato de Cristo tirar de nós a natureza pecaminosa, arrancar de nós todos os vestígios do pecado. Usando a expressão do apóstolo Paulo, esse corpo corruptível vai se revestir de um corpo incorruptível, e aquilo que é mortal dará lugar à imortalidade. Essa será a transformação dos salvos que estiverem vivos. E dos salvos que estiverem mortos? Dos salvos desde Adão, que foram sepultados no pó da terra e aguardavam a concretização de sua promessa. Eles ressuscitarão das sepulturas já glorificados. Ao som da voz de Cristo, diante da ordem do próprio Jesus Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão, sairão do sepulcro completamente transformados, sem nenhum efeito ou vestígio do pecado. E agora, os salvos que estavam vivos e foram transformados se unirão aos salvos mortos que ressuscitaram, e eles serão levados ao encontro do Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo. Cristo não pisará nessa terra, os salvos é que serão levados ao encontro dele nas nuvens, e depois iremos todos para o céu, e lá moraremos por 1000 anos. É, isso mesmo, 1000 anos. Depois você olha um pouquinho na sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, e você vai entender o que eu estou falando. Jesus levará os salvos para o céu, e lá nós viveremos 1000 anos. Depois voltaremos para essa terra, e esta mesma terra que será purificada e renovada, será a eterna morada dos salvos. Sim, amigos, a Bíblia já deixou claro tudo o que irá acontecer. Na volta de Cristo, os ímpios também morrerão. Todos os ímpios que ainda estiverem vivos. Para os salvos, o segundo advento representa uma oportunidade de alegria e libertação. Mas para os perdidos, será um tempo de devastante terror. Por quê? Porque eles morrerão com o esplendor da volta do Senhor Jesus. Quais são os sinais que indicam a proximidade desse evento? Os primeiros sinais indicadores da proximidade da volta de Jesus ocorreram mais de 1700 anos depois da ascensão de Cristo. Outros mais seguiram-se, contribuindo para evidenciar que seu retorno estaria próximo.
Deixa eu mostrar para você aqui então alguns desses sinais no mundo natural. Jesus predisse em Lucas 21, 25 que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Todos esses sinais haveriam de assinalar o fim dos 1260 anos de perseguição, de acordo com Apocalipse capítulo 12. A igreja seria perseguida por 12 séculos, mas esses eventos sobrenaturais dariam fim a essa perseguição e promoveriam um grande reavivamento espiritual. Olhe para essa primeira cena. Isso tem a ver com o terremoto de Lisboa em 1755. Um terremoto de proporções jamais vistas. A terra foi sacudida. Depois nós tivemos a lua vermelha como sangue e o escurecimento do sol no ano 1780. Neste ano, às 10 da manhã, começou um eclipse e à noite a lua apareceu vermelha no céu como sangue, cumprindo exatamente as palavras de Jesus, sinais no sol, na lua e nas estrelas, porque em 1833 nós tivemos a famosa chuva de meteoros na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Durante horas, estrelas cadentes caíram por todo o céu à terra, e isso foi visto por milhares de pessoas. Todos perceberam de que o fim parecia haver chegado. Assim nós temos, 1º de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. 19 de maio de 1780, o eclipse do Sol e a lua vermelha como sangue. E em 13 de novembro de 1833, esse extraordinário espetáculo de estrelas cadentes, cumprindo a profecia como Jesus falara. Ou seja, sinais no Sol, na lua e nas estrelas. O testemunho singular da terra, do sol, da lua e das estrelas que ocorreu na exata sequência do texto bíblico e tempo preditos por Cristo, dirigiu a atenção de muitos para as profecias relacionadas ao segundo advento. E então aconteceu um grande despertamento religioso. As pessoas acharam que o mundo estava realmente se aproximando do fim e voltaram-se para a Bíblia. E como resultado desses estudos, aconteceu um grande reavivamento. E assim como João Batista preparou o caminho para o primeiro advento de Cristo, assim surgiu o movimento adventista lá em 1844, preparando o caminho também para o segundo advento de Jesus Cristo. Por isso, a nossa obra é bem similar à de João Batista. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Nós temos que preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus. Então eu e você somos hoje desafiados a nos envolvermos na pregação do Evangelho. Deus providenciou recursos para que o Evangelho fosse pregado e hoje nós temos recursos para utilizarmos na missão de pregar o Evangelho. Esse programa mesmo que você está assistindo, há pessoas que são honestas com Deus, pessoas que estão dedicadas ao Senhor e elas têm apoiado este programa de TV para que todos os dias estudemos a Bíblia. De todas as formas, por todos os meios e canais, Deus está levando o seu Evangelho eterno às pessoas que ainda não conhecem, porque Deus tem um objetivo, preparar esse planeta para a sua breve volta. E eu e você podemos fazer parte dessa missão de preparar pessoas para a volta de Jesus. Todo aquele que é chamado a aceitar a Cristo deve ele mesmo tornar-se um mensageiro, um representante de Cristo e assim levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. É por isso, meu amigo, que hoje estamos testemunhando sinais de que Jesus se aproxima e um deles é o declínio religioso. A proclamação ampla do Evangelho não significa um crescimento maciço de genuíno cristianismo, ao contrário, as Escrituras predizem um declínio da verdadeira espiritualidade no tempo do fim. E hoje você vai encontrar muitas pessoas que estão completamente apáticas dentro de igrejas ou em outras regiões do mundo onde as igrejas estão completamente sendo fechadas por falta de fé, por falta de entusiasmo. E então os sinais proféticos nos mostram um ressurgimento do papado. Esse poder que dominou durante toda a Idade Média
voltaria nesse tempo final. As Escrituras revelam que o papado experimentaria grande renovação de sua influência e respeito. Muitos veem o Papa como líder moral da humanidade. Então haverá um declínio da liberdade religiosa. A liberdade religiosa que foi obtida a tão grande custo e assegurada pela separação da Igreja e do Estado será finalmente abolida. E nós iremos ver o que aconteceu na Idade Média, a Igreja se unindo ao Estado mais uma vez. A Igreja vai apelar ao Estado para que faça leis e decretos, obrigando as pessoas a seguirem o que a Igreja acha que elas devem seguir. Haverá um grande movimento ecumênico. Esse movimento ecumênico vai ser embasado não na verdade da Bíblia, mas em falsas doutrinas, e através dessas falsas doutrinas, milhares de pessoas serão enganadas. É por isso que mais do que nunca, no tempo em que estamos vivendo, eu e você precisamos de um retorno sério à Bíblia para nós não sermos enganados. Nós precisamos voltar ao livro de Deus e entender nele a perfeita e completa vontade de Deus. Isso tudo é um sinal de que Jesus se aproxima. O aumento dos crimes, o desrespeito à lei de Deus entre os cristãos tem contribuído para o desprezo pela lei e pela ordem. Hoje também estamos testemunhando uma revolução sexual. A desconsideração para com a lei de Deus também lançou por terra os parâmetros da modéstia, da pureza. E hoje o que se prega é a liberdade sexual em qualquer ambiente, em qualquer atmosfera. Isso tudo seriam sinais do fim, sinais de que Jesus estaria perto. O que dizer das guerras que estão acontecendo? Como estamos testemunhando lá entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Hamas. Olha o que está acontecendo em várias cidades e países da África, guerras tribais. O que dizer dos desastres naturais, como aconteceu aqui em Brumadinho, em outras tantas regiões? O que dizer das fomes que o mundo está vivenciando, onde milhares de pessoas vão para a cama sem ter o que comer? Tudo isso nos fala a respeito da volta do Senhor Jesus. Assim, o retorno do Redentor representa o glorioso clímax da história do povo de Deus. É o momento de sua libertação e todos nós vamos exclamar aquilo que está escrito em Isaías capítulo 25, verso 9, onde o profeta diz assim: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Sim, meu amigo, essa é a nossa esperança, nos alegrarmos na salvação do Senhor. Agora não se esqueça, quando Cristo voltar a essa terra, haverá apenas dois grupos. Esses que abrirão seus braços e dirão: eis que esse é o nosso Deus em quem aguardávamos, e aqueles outros que pedirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E a pergunta que eu faço para você hoje é: de que lado você vai estar? Em qual dos dois grupos você quer participar? Pode ser que eu esteja falando agora com alguém que não acredita na Bíblia, que não frequenta uma igreja, não se interessa por Deus. Amigo, se aproxima o grande dia da volta de Jesus. E o que nós precisamos hoje é investigar na Bíblia e descobrirmos o que é a verdade. Vivermos de acordo com essa verdade, porque todo ser humano tem um céu a alcançar e um inferno a evitar. Eu e você não somos exceções. Um dia, ou estaremos reinando com Cristo na eternidade, ou seremos destruídos completamente pelo fogo. Não há uma terceira opção. E eu e você precisamos nos preparar. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, logo, logo Jesus voltará, em glória e majestade. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Esse preparo, ele acontece quando nós gastamos tempo com Jesus. E você passa tempo com Jesus quando você lê a sua Bíblia e quando você ora. E quando você sai por aí falando para outros do amor de Deus.
Coloque sua vida hoje nas mãos do Senhor Jesus e peça a Ele que ajude você em seu preparo para a eternidade. Ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado porque hoje aprendemos a respeito da Tua volta. Aprendemos a respeito do glorioso momento em que Jesus aparecerá nos céus para buscar a todos os salvos. Ajuda-nos, Pai, em nosso preparo e nos ajude a ajudar outras pessoas também a se prepararem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.